Alô, alô, boa tarde, salve, salve, quarta-feira, enfim chegou o tal dia, né, que é o dia da Libertadores, rodada para o Atlético, para o Cruzeiro, logo mais a bola rola, 7h45, Atlético e Atlas, 10 da noite, Cruzeiro e Universitário Sucre, na ordem, Universitário Sucre e Cruzeiro, hoje é decisão para o Atlético contra o Atlas do Independência, daqui a pouco a gente fala de tudo isso aqui com os nossos intrépidos comentaristas, aliás, hoje comentário também, convidado especial, Leston Júnior, que está de balas prontas para a China. Veja você, hein? Olha só como é que são as coisas. O mercado chinês está buscando todo mundo. Será que eles vão montar uma televisão lá também? Que tal a Band montar uma sucursal lá na China, hein? Olha, hoje é decisão para o Atlético, então, contra o Atlas no Independência. O técnico Levir Coupe, muito discutido aqui agora há pouco antes do programa, ganhou mais um problema. Ou seria a solução, né? E praticamente confirmou o André no comando de ataque e tal. A Gisele Ramos, ela traz as informações e daqui a pouco a gente discute aqui por quê. O Lucas Cândido no lugar do Pedro Botelho de Mara tá triste, eu não estou entendendo, roda aí. Uma atividade aqui, uma conversa ali e Levir vai se desdobrando para armar o time. Como se já não bastassem as lesões de Lucas Prato, Jô e Marcos Rocha, o treinador perdeu mais um jogador para a partida contra o Atlas. Pedro Botelho, com estiramento na coxa, está fora. Levir terá que improvisar na lateral esquerda. Venho treinando também bastante de volante e lateral já joguei, isso para mim não é importância, eu vou tentar fazer meu máximo no jogo de quarta-feira para que possamos sair vitoriosos. Foram 8 meses longe dos gramados por causa de uma lesão no joelho. Depois da cirurgia, foram 8 semanas de cama e a esperança de dias melhores. Fiquei na cama de muleta, não podia andar, não podia fazer nada, só minha mãe me ajudando, minha namorada também me ajudando e Deus principalmente. Para atleta nunca é bom, né? Para quem faz esporte, acostumado a fazer atividade física. E o meu algo a mais veio nessas lembranças que eu fiquei na cama, que eu fiquei assistindo jogos, querendo estar lá, ajudar meus companheiros em campo. As lesões neste início de ano preocupam Levir, que perdeu 2 centroavantes. André, que marcou um gol de pênalti no último jogo do Atlético, foi o escolhido para enfrentar o time mexicano. E é com ele que o Galo entra em campo em busca de sua primeira vitória na Libertadores. Perder logo na estreia, claro, não estava nos planos do Atlético, mas também não estava nos planos do Atlas, que perdeu em casa para o Santa Fé. Por isso, o duelo entre os dois promete uma motivação ainda maior. Eles vêm de uma derrota e a gente também, mas a gente está jogando diante do nosso torcedor, de casa cheia. Espero que a torcida compareça mais uma vez e faça festa. Nos apoie, como sempre nos apoiou. Porque a torcida é o 12º jogador, a gente sabe disso. E todo jogador colocar a sua qualidade dentro de campo, com certeza a gente vai fazer um belo jogo e sair com os 3 pontos. Desta vez o Atlético tem a favor a força da torcida e a magia do Horto. O maior objetivo é a gente vencer dentro da nossa casa. É onde a gente tem que prevalecer o mando de campo, onde a gente tem que se impor, colocar o nosso ritmo desde o primeiro minuto até o fim. O que não pode faltar é o espírito de raça, aquele que o torcedor lembra bem, que fez de 2013 um ano inesquecível. Rapaz, aqui no estúdio, pessoas com olhos marejados vendo essas imagens aí, né? 2013 e tal, lá no Switcher. Aliás, eu preciso até que abra em cima no Switcher, eu preciso ver a face do Cris, vendo essas imagens do Atlético de 2013, campeão. Hein, Veron? Como é que tá o clima, o coração, Veron? Vai ganhar hoje, Veron? Fala no microfone. 3-0. 3-0. Otimista o Veron, hein? Que coisa. Muito. Ô, Júnior. Leston Júnior, de malas prontas para a China, né? O pessoal quer levar, mas é assim como o Jadson, você está pensando e você não está errado. Né? Se tem coisa boa para cá, você não tem que sair, espera um pouco. Você está muito novo para ganhar muito dinheiro agora, relaxa, relaxa. Né? Você é parente do Júlio Prado, sua casa tem só você e o Júlio Prado de irmão, ou você tem mais algum irmão? Tem um Andinho, né? Júlio Prado é nosso diretor aqui, que é sua cara. Ô, Leston, diz uma coisa. Eu perguntei fora do ar e gostaria de perguntar agora, porque a gente viu na matéria da Gisele ali que o Lucas Cândido vai para o jogo, o André fatalmente estará em campo,
A não ser que a coisa mude próximo do horário do jogo. Mas a preocupação é, esse tempo que o Lucas Cândido ficou parado, ele fez uma cirurgia, foi uma lesão muito séria, inclusive. Ficou parado. Ele volta hoje num jogo de Libertadores, numa posição que não é a posição de origem dele. Como é que você avalia isso? Boa tarde, obrigado por ter voltado aqui, atendido o nosso convite e recebido o seu cachê. Boa tarde, Everton, amigos. Olha, é uma questão de uma comissão técnica competente, como o Atlético tem, e com certeza tiveram todo esse cuidado de avaliar a real condição, né, do atleta. Primeiro porque após uma lesão de joelho, o atleta ele passa por um processo de readaptação e de ganho de confiança novamente. Então, acredito que deva ter feito todo esse processo, né, e o Levi, com a capacidade que tem, não colocaria num jogo de tamanha importância um atleta que não estivesse em condição, não é, para realizar todas aquelas funções que são importantes, principalmente porque é um setor que, após o Atlético perder o seu lateral esquerdo titular, o Douglas, o Atlético teve algumas dificuldades. Então, acredito que o atleta, o Lucas, está preparado para fazer um grande jogo. Muito bem, daqui a pouco eu quero explorar com você essa questão de velocidade, de 4 homens mais velozes, um homem referência, o que precisa para ser feito, o que é o problema, o que não funciona às vezes. Tudo bem, Júlia? Tudo bom, e você? Tá frio, Júlia? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho frio. Daqui a pouco o Júnior Brasil começa a reclamar e ninguém se vê. Ô, Júlia, me diz uma coisa, você torceu tanto e falou tanto da volta do Lucas Cândido, que você acha um grande jogador, você inclusive disse que poderá ser um novo Júnior, né, que jogou no Flamengo, uma canhota poderosa e tal. Novo Roberto Carlos também, Roberto Carlos, Você está mais tranquilo agora sabendo que ele vai atuar pela lateral esquerda e que não é o Botelho e que o Atlético melhora consideravelmente na marcação por ali, Júlia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Bom, o Pedro Botelho ele não vinha bem desde a saída do Douglas Santos. O Atlético, como o Leston Júnior falou, o Atlético teve problemas. Mas eu me preocupo um pouco por ser um jogador que não atua há um ano. Por mais que ele tenha ganho essa confiança de novo, ele não tem o ritmo de jogo ideal ainda. Para um jogo decisivo, um jogador jovem ainda, que tem muito futuro pela frente, sem dúvida, é um jogador de muita qualidade, mas eu fico um pouco receosa por escalar numa posição, improvisar esse jogador numa posição e num jogo decisivo como esse. Mas ele já atuou nessa posição, ele sabe como é. No Mundial de Clubes, que ele jogou na lateral esquerda improvisado, ele não foi muito bem, assim como o time todo não foi muito bem, mas é um jogador que já atuou nessa posição, já treinou muitas vezes nessa posição e pode fazer bem esse papel também. A única coisa que me preocupa é essa questão desse um ano fora dos gramados, aí, um ano sem o ritmo aí de jogo ideal. Mas, sem dúvida, com o apoio da torcida ali, que o Pedro Botelho não tem tanto esse apoio da torcida, o Emerson Conceição muito menos, a torcida com certeza vai apoiar o Lucas Cândido e isso também vai ser fundamental para o atleta ganhar confiança ali no jogo também. Então, eu acho que ele vai bem no jogo hoje, sim. Assim Júnior Brasil, desculpa, Júlia, por favor, desculpa, Júlia. Eu te interrompi. Júnior Brasil, você pediu tanto e o Levi te atendeu. O André vai jogar. Que beleza. Ele me atendeu. Grande abraço. Foi um pedido seu? Não, aproveitei e falei, ô Levi, dá uma moral pro André, ele só precisa de ter a confiança resgatada. Aqui, até para te ajudar no comentário. Ô, Felipe, vamos ver o que o Luan falou sobre o André aí. Roda aí. O André deu a volta por cima. No jogo passado, acabou fazendo um gol de pênalti, né? E vem treinando sempre sério. É um cara que treina sempre feliz. Nós se fechar ali, ajudar ele no ataque a fazer gols e ele nos ajudar a sair com a vitória. Eu sempre achei que o Luan fosse doido, agora eu tenho certeza. Aqui, ó, Luan, te amo, você é gente boa demais, mas até você rir do que você tá falando na hora que você tá lá, não. Tô acreditando, André. O Luan até riu, ele é companheiro, é parceiro. Te amo, Luan, mas não dá para engolir isso aí, não. O André é muito difícil, o André já deu. O Levi poderia buscar outra alternativa, da mesma forma que ele não tem a Emerson Conceição na Libertadores, e aí ele tem que fazer algo nesse sentido. E aí a gente lembrando, quando o Lucas Cândido atuou na lateral esquerda, naquela lacuna, naquele problema da lateral, ele foi o que melhor jogou na lateral.
No Mundial, muita gente quis crucificar, ele não foi bem, acabou pagando um pato maior do que deveria, porque todo o time ficou devendo, mas na lateral ele foi bem. E a gente tem que enaltecer, valorizar o Lucas Cândido, porque ele está tendo culhão, coragem de pegar um pepino desse, sendo improvisado na lateral, lembrando daquele problema do Mundial, mas acredito nele, porque esse menino tem muita bola e que o torcedor tem um papel decisivo, apoiar o time o tempo inteiro, apoiar o André o tempo todo, assim tem que ser, a vitória vem. Ô, Dimar, analisa para nós, por favor, a declaração do Luan, atacante atleticano, elogiando o André e dizendo que o André deu a volta por cima. Luan é um amor, né? Pessoa bacana demais, a gente adora o Luan. Luan é um amor, um coração enorme, né? Protege lá os companheiros e tudo. Grande jogador, melhorou muito tecnicamente. Tá bom essa análise? Agora, deixa eu dizer uma coisa. A questão do Lucas Cândido passa... Claro que ele teve críticas, né, e elogios ao longo dessa improvisação. Como vocês são falsos, vocês são muito falsos. Só porque o Luan é bacana. Vai, fala. O Luan é bacana. Gente, o Luan é bacana. Não, realmente. Ele é uma pessoa ótima. O Luan é uma pessoa ótima. Agora, sobre o Lucas Cândido, sabe qual que é a verdade? Acho que a gente não está aqui para mentir para ninguém. É o seguinte, se o Lucas Cândido tivesse realmente 100%, em condições, ele já tinha entrado há muito tempo, gente. Vamos combinar. Diante de todos os problemas que o Atlético tem. Só mas isso que eu estou dizendo. Se ele está sendo aproveitado, não é porque, nossa, realmente ele está bem, olha, ele vai fazer. Não é está isso. Escrito na lista. É mas um cara o que eu estou dizendo, Júnior, ele poderia ter sido aproveitado antes. Por que ele não entrou no jogo do Mineiro? Mas Libertadores começou agora. Mas eu estou dizendo isso. Se ele estivesse em condições, diante de todos os problemas que o Atlético passou, ele já teria entrado antes. Essa é a minha preocupação. É a condição física, a condição técnica e a condição psicológica desse jogador, porque não foi só o que aconteceu no Mundial, foi a contusão. A gente tem um treinador aqui que sabe perfeitamente quanto que uma contusão de joelho, ficar em casa, com o pernão pra cima, vendo todo mundo acontecer e ser lá nada. Tem jogador que fica olhando lá pelo departamento médico, pela janelinha, para tentar sentir alguma coisa. Não é fácil, é uma situação muito difícil de se passar. E é um jogo pro Atlético, um jogo determinante. Ou seja, se a gente fala assim, é o jogo da vida do André, pro Lucas Cândido também pode ser um jogo muito difícil. Um jogo de cobrança, um jogo que todo mundo vai estar na independência. Mais plantado, mas eu acho, claro, com os seus cuidados, Agora, tem uma coisa que o Luan falou, e na matéria da gente, aliás, parabéns pela edição, linda matéria, né? Que o Luan falou que tem que ser ressaltado. O que pode fazer o Atlético ser melhor hoje diante de tantos problemas? A torcida. Essa independência, a forma como... É isto que o Luan diz. Quando o Luan manda este recado, nós somos diferentes no Independência, não é só na forma de jogar, no tal do espírito da Libertadores, que o Levi falou que eles andaram esquecendo para algum lugar. Não é isso. É o que o torcedor vai ter como apoio hoje a esse time. A gente está falando do início ao fim, com o peso do André entrando, que eu ainda tenho uma esperança que o Levi vai fazer uma surpresa pra gente, como ele fez no Clássico. Eu juro, não tenho esperança nenhuma. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que ele pode fazer uma surpresa, entrar no outro esquema. A única esperança seria se na hora lá do vestiário cair essa boneteira no pé do André. Não desejo nada de mal pra ele, não. A única surpresa. Como assim? Deixa eu perguntar a vocês. Vocês estão falando, direcionando, e não era para ser diferente a situação para o lado do André, mas e o Michael Suel? Nossa. A gente cansou um pouquinho, né, da parte. É porque olha só, se a gente fala do André. Agora, tomara que o Michael Suel, e aí a questão de posicionamento, né, que ele consiga jogar daquela forma como a gente acha que ele poderia render um pouco mais. A gente até comentava a questão do Botafogo, né, Leston, de quando ele jogou lá, que é um jogador que entra mais na diagonal, que tem essa entrada maior e que não seja tão lateral, até para evitar que a marcação chegue muito em cima dele. E aí é muito complicado, porque ele não é um jogador que levanta a cabeça. Mas você não acha que quando ele... Leston, quando ele atuava no Botafogo, o Lodeiro estava numa grande fase, tinha um Sidorf que dava muita bola e tal. Ele chegou a jogar com o Vitinho? O Vitinho estava aparecendo na época. O Vitinho chegou depois dele, né? Sim, estava aparecendo na época. Mas, enfim, no Botafogo foi talvez o grande trabalho do Michael Suel entre todos os clubes por onde ele passou, inclusive aqui no Cruzeiro. Por que o Michael Suel erra? Se ele é um jogador veloz e, de certa forma, até habilidoso, onde está o problema? É porque ele joga muito aberto, porque no jogo contra o Colo-Colo, por vários momentos, principalmente no segundo tempo, você via ele na intermediária, batendo cabeça com os jogadores de meio campo do Atlético.
Olha, é uma questão de característica, né? O Maxwell é um atleta que é veloz e que é muito agressivo. Isso aumenta, todo atleta que é agressivo aumenta o índice de erro. E um jogador que ainda não se firmou, e ele no Atlético ainda agressivo, não conseguiu... Você fala na explosão? Na tentativa da jogada, do drible, né? De quebrar uma marcação. E o atleta que ainda não conseguiu adquirir essa sequência de bons jogos, acaba potencializando ainda mais o erro. Não é? Então, ele vai fazer dentro de um jogo, em 90 minutos, ele vai fazer 15, 16 jogadas, ele vai errar 12 e vai ficar evidente o erro. Não é? Mas esse tipo de jogador, principalmente para o jogo de hoje, que acredito que o Atlas vai jogar por uma bola, vai jogar fechado, né? É fundamental você ter um jogador que arrisque o drible, que possa numa jogada você falou individual... uma questão que talvez seja determinante nisso tudo aí. É a questão da confiança, porque eu não sinto hoje o Maxwell com a confiança de partir para cima. Pelo contrário, ele pega a bola, ele não tem partido. O que ele tem feito? Ele olha, recua, volta para trás. Ele não está sendo aquele Maxwell, talvez por conta disso aí que você falou. Mas ele não estaria atendendo ao pedido do próprio Levi? Mas recuando tanta bola... Não, estou dizendo de recuar, de não tentar tanto a jogada individual. Baixa. Mas veja bem, eu acredito que esse momento que o Atlético... Acho que a derrota lá do Colo-Colo acabou potencializando muito todos esses questionamentos, né? Se nós analisarmos antes do jogo contra o Colo-Colo, o Atlético é tido como um dos favoritos para a conquista da Libertadores. Até pelo grupo todo, né? Exatamente. Que não rendeu. Então, o jogador, por exemplo, o jogo hoje, a atmosfera de Independência ela é diferente, cara. A hora que o Maxwell pegar, mesmo não fazendo boas atuações nos últimos jogos, mas uma bola que ele conseguir fazer uma grande jogada, aquela atmosfera transforma e talvez a aposta do Levi seja até voltada para isso. E entrando nessa questão do André, né, aí não é nome, mas sim a função e característica, você vai enfrentar um adversário muito fechado e é importante você ter alguém que prenda esses dois zagueiros para deixar esses homens do lado numa condição de mano a mano. Não é? Você ter uma condição de daqui a pouco deixar o Maxwell numa marcação de mano a mano, ou o próprio Luan, que são jogadores que driblam, para quebrar essa marcação. E aí você está falando que é essa função específica do André? Do homem referência. Vou dar um exemplo. Do referência. Exatamente. Mas o questionamento em cima do André é exatamente esse. Então me diz o seguinte, se você fizer uma opção, por exemplo, pelo Carlos, que tem uma movimentação muito maior, até para fazer esse tipo de função, mesmo ele não sendo essa referência. Quando a gente fala referência, é um implantado lá mesmo, né? Que o Carlos possa fazer isso. Às vezes não pode ser um jogo melhor, enquanto você tem um cara que só faz isso? Olha, Dilmar, assim, é complicado porque se o jogo hoje fosse fora, ou seja, fosse um jogo contra o Colo-Colo, onde você vai ser muito atacado, você vai ter essa condição de uma puxada em velocidade, acredito que sim. Eu faço até uma comparação ao jogo do Corinthians e São Paulo. Responde, acredita que? Acredito que sim. Mas fazendo uma comparação, exatamente. Por quê? Porque é um jogador que prende ali os dois zagueiros, que vai fazer esse pivô, para a chegada desses três homens, e aí com muita movimentação e velocidade, porque se você jogar sem referência, tem o outro lado. Você talvez vai ter uma superioridade numérica no setor do campo, longe do gol, e você vai ter os dois zagueiros sempre muito próximo da cobertura dos laterais. E aí você vai ter dificuldade da superioridade numérica pelo lado para quebrar uma possível marcação forte do time do Atlas. Mas aí passa pelos volantes. Mas eu até pelo retorno que a gente fala da questão do Dátulo, né? E você, eu entendo, Leston, que é uma mudança muito grande tática no time. Mas eu estou dizendo assim, de alternativas. Quando você tem um jogador que é tão criticado, como é o caso do André, às vezes não é melhor ser mais ousado, arriscar um pouco mais? Mas esse arriscar pode representar uma mudança drástica na forma de jogar. E isso se acentuar em função do seguinte, nós estamos no início da temporada e eu tive a oportunidade de ver algumas vezes o Levi dizer que o time dele ainda não está ajustado. E ele quer resgatar o André, porque ele entende que hoje, por exemplo, nessa contusão do jogo, ele não tem um outro cara de referência ali. Ele pode colocar o Carlos, que sabe jogar, ele pode até colocar o Prato ali mais enfiado, mas hoje ele tem que fazer algo. Talvez isso é essa a cabeça do Levi. Mas o problema, eu entendo a cabeça do Levi, eu entendi muito bem o que o Leston disse, mas aqui nós estamos tratando de um jogador que não rende em nenhuma das outras alternativas em que o Levi não escalou.
Ele não tem apresentado nada. Ele não é veloz, ele não ganha uma bola pelo... O Fábio Júnior ganhou 200 dos zagueiros do Vila aqui em Nova Lima. O André não ganha uma bola pelo alto dos zagueiros. Mas ele pode chegar hoje no jogo, receber o cruzamento da linha de fundo e meter a cabeça, fazer o gol e sair gritando chupa, donos da bola. Pode, eu gostaria que isso acontecesse. Mas é que quando ele foi escalado, ele não conseguiu jogar. E o problema também é que com os laterais reservas e com o Michael Suel, que não vem atuando bem nessa criação, ele é muito agressivo, como o Leston falou aqui, mas a objetividade dele é muito pequena, ele não faz tantas jogadas com muita qualidade, então acaba sobrecarregando também. E com a movimentação pequena do André, acaba sobrecarregando também o Dátulo e o Luan, que são dois jogadores que são os principais responsáveis ali pela criação, e às vezes quando eles não estão bem e sem os laterais titulares, o Atlético também não vai bem. Então essa posição do André é muito importante, ele ter essa movimentação, dar essa opção para os outros jogadores, e ele não faz isso. Ele fica querendo sempre a bola ali no pé, para ele ser um jogador de definição ali, de colocar a bola para dentro mesmo, mas nem isso ele tem feito bem. Falta de fato se movimentar mais do que exatamente. já Falta um outro jogador. Falta muita coisa. Bom, enfim, tomara que o Levir esteja certo mais uma vez. Pelo passado ele já achou que ele estaria errado e ele calou a boca da gente. Então tomara que mais uma vez ele se dê bem. Calma, Thaís, olha, vamos falar do Cruzeiro, relaxa, calma. Tá doido, tem um cara que está cronometrando. Tem um telespectador que está cronometrando e ontem ele mandou para mim cronometrado. Vocês falaram mais do Atlético, do Cruzeiro e tal. É duro, hein? O cronômetro dele. Eu acho bonito que ele está assistindo. Olha aqui, preste atenção. Tá? Esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel. Você sabia que pode estar pagando juros abusivos? Não sabia? Então vou explicar. Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar nesse telefone, tá? Que está na sua tela, e você ligando nesse telefone aqui, automaticamente um consultor está preparado para te orientar. Então você vai ligar, você não vai perder tempo, vai marcar o seu horário sem compromisso, tá? Porque o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas, além de reduzir o valor das parcelas. E aí, meu caro, é financiamento de carro, de moto, de caminhão, de imóvel, qualquer coisa que você tenha financiado, você vai fazer o recálculo e saber se está pagando juros abusivos. Então é o seguinte, você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato? Então, meu amigo, não perca mais tempo. Ligue agora para esse telefone que está na sua tela, não deixe de ligar, 325598877 para todo o estado. Tá? Então anote, passe para os seus amigos, explique que essa pegadinha dos juros abusivos, ela existe. Então faça já sua revisão, pare de pagar taxas indevidas, busque seus direitos e pague o valor justo. 312559-8877, 2559-8877. Vamos direto aqui com o Cruzeiro, viu, Thaís? Agora para te atender, né? Hoje na Libertadores, desafiando o time do Universitário de Sucre. A altitude chama a atenção. Diogo Ramalho fala do time, fala da altitude, conta tudo sobre o Cruzeiro e o embarque. E a gente, aliás, o embarque não, sobre os treinamentos. E a gente fala daqui a pouco aqui. Com o elenco praticamente todo modificado, o Cruzeiro inicia hoje o caminho em busca do tricampeonato da Libertadores da América. São 10 jogadores diferentes em relação à estreia na competição em 2014 contra o Real Garcilaso no Peru. Naquela ocasião, apenas o goleiro Fábio estava entre os titulares. Desde a pré-temporada até agora a gente já viu uma grande evolução. Os jogadores confiantes já tendo a consciência da qualidade do companheiro, então isso aí já facilita dentro dos jogos e esperamos que a gente possa cada vez mais evoluir, porque nós sabemos que as dificuldades só vão aumentando aí ao longo dos jogos, ao longo da competição. O atacante William também estava no elenco que iniciou a Libertadores no ano passado, mas no banco de reservas. Ele entrou no decorrer do jogo e sabe que o local da partida de hoje é mais um aliado do adversário. O Universitário de Sucre joga em casa a quase 3.000 metros de altitude. Claro que a gente sabe que não vai ser fácil, né? E temos que superar a altitude, enfim, é um lugar que a gente não está acostumado a jogar, mas que possamos ser inteligentes, né? Possamos fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo de lá. Marcelo Oliveira deve repetir a mesma escalação utilizada na vitória contra o Boa no último final de semana. A única dúvida, se é que ela existe, é quem forma a zaga. Léo e Paulo André vêm sendo os titulares. É uma competição que você tem que ir passo a passo, jogo a jogo. Então a gente
vai tentar trazer essa vitória de lá para ter confiança e começar bem a competição. A partida de logo mais marca um novo recorde na carreira do goleiro Fábio. Ele será o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 611 jogos. Fábio supera Dirceu Lopes e fica atrás apenas de Zé Carlos, meio-campo celeste na década de 1960, com 633 partidas. Muito bem, tá aí então, hein? Hoje estreia do Cruzeiro Universitário de Sucre, bola rola 10 da noite. E você fala, Júlia, sobre essa estreia. Você disse que agora está com medo. Não, na verdade eu acho que o Cruzeiro ganha, não sei se, acho que não vai ter tanta dificuldade assim, mas o Cruzeiro precisa jogar com inteligência, porque jogar na altitude é um pouco complicado sim, não é tão alto quanto Potosí, quanto em La Paz, mas assim, é uma altitude de 2.800 metros e o Cruzeiro tem que jogar um pouco mais junto, até o Leston pode explicar um pouquinho melhor isso, o time tem que jogar um pouco mais junto, assim, não pode forçar tanto a bola, colocar tanto o jogador para entrar em velocidade, porque o jogador, isso acaba desgastando muito mais, e aproveitar também o chute de fora da área, que é uma arma muito boa na altitude, até no jogo contra o The Strongest, Inter e The Strongest que eu assisti, o The Strongest é impressionante o tanto que finaliza de fora da área e a bola realmente pega muito mais velocidade, é muito mais... Então, o Cruzeiro tem que jogar com inteligência. Qualidade e técnica é muito melhor, muito acima. Então, tem que jogar com inteligência, até se pegar, eu não sei aqui exatamente o aproveitamento, por exemplo, do The Strongest na Libertadores fora de casa, o aproveitamento é muito baixo, são muitas derrotas. Então, esses times que jogam na altitude, eles pegam essa altitude como uma arma mesmo, como um aliado ali. Então, se os times, até o Cruzeiro não tem que pensar tanto nessa altitude, não. Tem a qualidade, tem que jogar só com a inteligência. É só isso. Se souber jogar com a inteligência, com certeza vai conquistar a vitória. Timar, antes do programa começar, você dizia aqui que o Universitário de Sucre pode surpreender no Libertadores. O grupo do Cruzeiro pode surpreender, né? Depois que a gente viu... Pelo amor de Deus. Huracan e Mineiro juntos foi de lascar o terceiro olho aqui, né? Mas horroroso. Aí a galera falava assim, mas né, 2-2, gol de pênalti, não sei o que. Gente, foi horroroso, técnica nenhuma, as defesas simplesmente não existem, né? E aí a gente acompanha principalmente o caso do Universitário, que está cheio de problema dentro de campo, fora de campo. Mandaram 4 jogadores embora. O Felipe Junqueira falou assim, mas mandaram igual esses do Atlético também, que se fosse embora não teria. Que não acrescentava. Pois é, que não acrescentava. Só que isto tumultua um ambiente. Mesmo que os caras não sejam titulares e tal, eles têm amigos, né, do time principal, eles estão sendo extremamente cobrados. É uma classe corporativista beça. Né? Exatamente. Então você tem uma... Eu sei lá se esse treinador está prestigiado, se eles não vão querer fazer... E o Leston sabe disso. O jogador, quando não quer treinador, meu amor, você pode virar você quer falar, Felipe? Não adianta você gritar no meu ouvido aqui, meu querido. Dá a câmera aí em cima do céu. Ele está ansioso. Ele quer te responder, Edmara, por favor, Felipe. Então, se mandar o Júlio Batista embora, o Cruzeiro acaba. Entra em crise. Se mandar um jogo do Atlético Batista, ele o Atlético tá lá assim, acaba. ó. Vocês estão de brincadeira. Não, vocês não, quem está dizendo é a Edmara. Fala pra ela. E aqui o Júlio Edmara, Batista minha mestra, tá de brincadeira. tá quietinho. Lá, esquece o Júlio Batista. A gente tá falando especificamente de um time que vai enfrentar o Cruzeiro. Ponto. Agora, tudo vai ser fácil, tudo vai ser maravilhoso. Quem tem que fazer isso é o Cruzeiro. Felipe, desculpa, Edmara. Felipe, qual é a sua opinião sobre a estreia do Cruzeiro hoje lá contra o Universitário de Sucre? Vai ganhar com dificuldades. Ganhar com dificuldades. Belo comentário. Júnior Brasil, você me dizia ontem aqui, depois do programa, que você tem estudado a Universidade de Sucre e notado que alguns atletas são realmente de relevância absurda. Um time injustiçado. Você mantém a cautela, que sempre foi marca registrada dos seus comentários, de que não tem nada a ganho, não existe mais bobo no futebol e que realmente, na teoria, a chave é difícil, mas que na prática também pode ser? Pode, e você esqueceu o mais importante, que são 3 possibilidades. O Cruzeiro pode ganhar, perder ou empatar. É isso. Você esqueceu isso. Na verdade é o seguinte, o Cruzeiro tem total condição de chegar e vencer lá. Lembrando que em 2009 o Cruzeiro jogou em Sucre e venceu por 1-0, então tem total condição de obter um bom resultado. Qualquer time tem total condição de vencer em qualquer lugar. Aqui, deixa eu te falar, o Cruzeiro tem condição, porque cresceu na hora Você tá com medo do cresceu na hora certa, mostrou bola diante do Boa, independentemente da qualidade do Boa, o time promoveu um conjunto, um acerto, uma sintonia maior
Damião em ascensão, Arrascaeta, que é um cara que tem bagagem de Libertadores, o próprio Marquinhos, a volta do Fábio, que é um cara que tem bagagem, Paulo André, Libertadores, vários jogadores ali do Cruzeiro. Mena é Copa do Mundo. Então o Cruzeiro tem vários jogadores já calejados com relação ao Libertadores até. O Arrascaeta, você fala calejado, não é. Não, mas ele é um cara que já jogou Libertadores e tem bagagem de Libertadores. Muito bem. Muito bem. Pra mim é um cara diferenciado. O cara, quando joga bola, não tem dessa, não. O cara joga. Ele chegou e jogou. Mas eu não estou entendendo. Você estava preocupado com a Universidade do Sul, agora você está dizendo que o Cruzeiro vai golear. Libertadores é o seguinte. O jogo é aquela história, é que nem comer pizza, até quando é ruim é bom. Então é a mesma coisa, não tem jogo fácil Libertadores, isso é evidente. Ou você enfrenta uma altitude, ou você enfrenta uma viagem desgastante, ou um time que é limitado, mas é aplicado. Mas acredito que o Cruzeiro pode chegar lá e vencer. Esse time não é para meter medo, não. Sem dúvida, o maior adversário do Cruzeiro é a altitude. Se isso não for um drama na cabeça dos jogadores, o Cruzeiro traz 3 pontos e volta como líder. Vamos lembrar isso, porque os adversários empataram. Mas o Marcelo não deixou eles pensarem muito nessa questão de altitude, não. Foi uma das primeiras coisas que o Marcelo tirou a história. Foi exatamente. Tem que vocês falam isso toda hora. Não, a Júlia falou aqui que já tem jogador. A Júlia falou que já tem jogador com balão de oxigênio. A Júlia não para de falar de altitude. Mas é fato. Vai jogar uma base pra ver. Treinador numa hora dessa, tirar esse foco. E aí você trabalhar, claro que aquilo é valorizar a bola, é segurar, cadenciar um pouco o jogo, dar o bote na hora certa. Né? Mas esse lado motivacional, não é importante tirar o foco da altitude? A altitude ela tem sim os seus efeitos, mas a autossugestão é um negócio complicado. Não é você eu acho ficar que é pior, todos os dias martelando isso aí, essa questão da altitude, ela tem realmente cria uma dificuldade maior. Primeiro porque essa questão da altitude ela é extremamente individual. Determinado atleta vai sentir mais do que o outro. Mas dentro do que o Júnior disse, citando vários jogadores experientes, acho que fundamental para o Cruzeiro nessa Libertadores, e eu vi até o Marcelo dizer sobre isso, é saber jogar Libertadores. Né? Porque, por exemplo, hoje tem essa questão da altitude, tem a questão de se jogar fora, e jogar fora é sempre difícil em qualquer lugar, em qualquer competição, porque a atmosfera ela é toda a favor do mandante, a arbitragem, de certa forma, ela tende a ser um pouco tendenciosa em alguns lances, um drible num jogador de defesa, a torcida inflama, de repente vira um cartão amarelo, esse jogador passa a ter um pouco mais de dificuldade dentro do jogo. Mas saber jogar, esses jogadores experientes, saber entender que a Libertadores é fundamental você enfrentar cada adversário desse, sabendo que são confrontos diretos na busca pela classificação. O Cruzeiro tem condição de vencer pela capacidade de seus jogadores, pelo comando do Marcelo, por estar numa crescente, mesmo com todas essas mudanças. Mas é fundamental entender que saber se comportar diante do adversário que joga dentro de casa é interessante, principalmente pela característica dos jogadores do Cruzeiro. Você tem velocidade com o Marquinhos e com o Williams, né? Tem o Arrascaeta, que é um jogador que tem um acabamento técnico muito interessante. E quando você joga com dificuldade, é importante o Cruzeiro ter oportunidades dentro do jogo e saber concluir essas oportunidades de gol, ou seja, aproveitar o seu melhor momento dentro do jogo. E vai ter, porque em 90 minutos ninguém é melhor do que ninguém em 90 minutos. Há sempre essa oscilação dentro de um jogo de futebol. E o Cruzeiro tem essa capacidade também no Leandro Damião, que esse ganho de confiança desses 4 gols já marcados é fundamental para que... Você assistiu ontem Racing e Guarani do Paraguai? Assisti boa parte do jogo. O Guarani verdadeiro é o nosso de Divinópolis. Aquilo ali é o falsificado. Mas no início do jogo, nos primeiros 20 minutos, 25, eles criaram muito e perderam gols na frente do gol. Então é aquele detalhe. Então, nos outros 2 terços do jogo, o Racing engoliu o Guarani. Então não foi efetivo quando teve a oportunidade de marcar e definir. Sofreu lá atrás, tomou goleada. Semana passada, o Inter jogou contra o The Strong na altitude. Isso. Com 10 minutos, o Nilmar saiu cara perdeu uma chance incrível. Perdeu uma chance para driblar o goleiro, fazer 1-0, muda o jogo completamente. Não fez e daqui a pouco... Mas aí é a concentração, né, que a gente falou. E que o Cruzeiro, o ano passado, o Cruzeiro, em termos de Libertadores, ele teve muito esse problema, início de primeiro tempo, início de segundo tempo, essa questão de você estar ligado o tempo inteiro. E você tem as opções, obviamente, quando a gente fala da velocidade, e aí poupando alguns jogadores e tendo essa consciência até do Judivan, do Joel, que você pode... Quer dizer, as alternativas do Marcelo
num jogo que pode parecer um pouco mais difícil, porque não se iluda não, o forte deles vai ser a marcação. A força deles está pelo meio campo, eles vão usar isso, não tem outra forma. Então, o baque vai ser ali no meio. Se o desgaste for muito grande, você tem essas opções, que são meninos, jogadores, que vão entrar numa sequência. O treinador de lá sabe perfeitamente da força desse meio campo do Cruzeiro, porque evidentemente o cara conhece um cidadão chamado Arrascaeta. E o Leandro Damião, que vai jogar hoje pelo Cruzeiro, é aquele Leandro Damião que passou pela seleção, então, porque os caras não acompanham diariamente o nosso futebol e às vezes não sabem que o Leandro Damião veio de uma temporada ruim no Santos, mas que o Santos todo foi muito mal. Claro. E aí o cara já vem, já é artilheiro do Campeonato Mineiro, então eles vão falar, pô, é aquele Leandro Damião que passou pela seleção, foi artilheiro no Inter. Daqui a pouco a gente fala mais. Deixa eu dar um recado aqui. E daqui a pouco também eu tenho uma arma contra essa altitude aí que vocês estão morrendo de medo e que para mim não influencia coisa nenhuma. Então é o seguinte, presta atenção, você que é telespectador e se preocupa com sua segurança, com a segurança do seu carro, da sua família. Eu sei que você já pensou em proteger o seu patrimônio, viu, Lécio? Você que está indo para a China e sua motocicleta, seu carro. Porém, o valor de uma proteção veicular nunca coube no seu orçamento, porque é muito caro. Mas não é não, amigo. Agora eu vou te explicar por que não é. Isso acabou. Agora você pode adquirir a proteção do seu veículo ou moto, pois somente a Socicar Proteção Automotiva tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre procurou. Você vai ligar agora para 3353-4540, 31 é o código 3353-4540, porque são benefícios a partir de R$ 15,50 por mês, é muito barato. Garante total proteção do seu carro ou da sua motocicleta até 300 cilindradas, contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer outro fenômeno da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Você faz a proteção aqui e viaja pelo Brasil, você é um vendedor, de tecido, então você viaja lá para o estado do Piauí, algum problema com seu carro lá? Helpcar vai lá resolver o seu problema, que é parceira da Socicar Proteção Automotiva. Então, meu amigo, proteção veicular, desculpa. Então, meu amigo, não perca tempo, somente para os 50 primeiros. Dá cá o checão, ô Tanguinho de Maria, dá cá o checão, Deixa cair tudo, meu filho, derruba a câmera. Olha aqui, para quem está assistindo os donos da bola, o Tanguinho vai mostrar aqui agora, desconto de R$50 na proteção. Olha o checão aqui, R$50. Se você pega uma proteção de R$15,50 por mês, pelo menos 3 meses já estão garantidos. 3353-4540. A Socicar é uma parceira Helpcar Assistência 24 horas. Help Assistência 24 horas em todo o Brasil. Roubou o seu carro, sumiu o seu carro, a Socicar vai lá e te dá outro, meu amigo. Baratinho, baratinho. Liga lá, 3353-4540. Tem muita gente achando que ele deve ser titular no Cruzeiro, inclusive eu. Cada vez que entra, joga bem, deixa a boa impressão, e a equipe dos donos da bola bateu um papo com ele, o jovem Judivan Basten do Cruzeiro. Vamos acompanhar a roda e vem, Judivan, vai arrebentar hoje. Habilidade, velocidade, perseverança. Algumas características do garoto Judivan, mais uma grata revelação das categorias de base do Cruzeiro. No clube desde 2010, o atacante de apenas 19 anos celebra as oportunidades que tem tido com o técnico Marcelo Oliveira. É o que eu falo, você tem que estar ali no dia a dia, lutando, batalhando, você tem que estar mostrando seu valor nos treinamentos, nos jogos, você tem que estar sempre aparecendo. E eu estou procurando fazer isso, estou me esforçando, estou trabalhando demais, estou treinando muito para que esse ano a gente possa conquistar títulos, possa dar alegrias para a torcida do Cruzeiro. Já em sua estreia no profissional, em novembro do ano passado, assistência perfeita para o também jovem Hugo Rageli. Desde então, o garoto não foi mais esquecido pelo comandante celeste. Um treinador que passa toda essa confiança para o jogador que está subindo da base, que é muito importante. O jogador que está subindo, ele precisa dessa confiança do treinador. Ele está sempre conversando, sempre passando as orientações, sempre te deixa tranquilo para entrar em campo e fazer o seu melhor papel dentro de campo. Mas o começo da carreira não foi fácil. Antes de se firmar em Belo Horizonte, Judivan foi dispensado por 3 clubes, dentre eles o próprio Cruzeiro. Vim aqui em 2008
Lembro, na época eu tinha 12 anos e acabou não dando certo. Acabei indo para São Paulo. São Paulo também não deu certo. Fui para o Grêmio, também não deu certo. E logo em 2010 acabei voltando para o Cruzeiro. E aí deu certo, eu já um pouco mais velho, estava com 15 anos quando cheguei. Perseverante, o garoto natural de Souza, na Paraíba, não desistiu. E hoje ele figura entre jogadores badalados, mas nem a concorrência tira a tranquilidade de Judivan. Não vejo problema nenhum, eu tenho certeza que quem jogar vai ajudar o Cruzeiro. Eu confio no meu trabalho, eu tô treinando, trabalhando a cada dia que passa. E o Marcelo é justo, então eu tenho certeza que quem tiver melhor vai jogar. Apenas 8 partidas pela equipe principal, o suficiente para mexer com a imaginação do torcedor cruzeirense. Judivan se transformou em Judivan Perse. São apelidos que a torcida acaba inventando aí, mas são apelidos carinhosos, eu encaro numa boa. Por mim, não tem problema, pode me chamar assim, eu não vejo problema nenhum. Brincadeiras e comparações à parte, a joia cruzeirense quer fazer bonito na Copa Libertadores da América. Pela primeira vez, o garoto irá disputar a competição continental. O torcedor do Cruzeiro almeja essa conquista da Libertadores e a gente está bem focado para isso. Para conquistar esse título e dar essa alegria para a torcida. Grandes atuações na Copa Libertadores podem abrir caminho para a realização de outro sonho, disputar as Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. É um sonho de todo jogador estar na seleção, né? E comigo não é diferente. Então, eu vou procurar trabalhar cada dia que passa, cada dia eu vou me esforçar, vou dentro de campo dar sempre o meu melhor e quem sabe aí uma seleção. Mas para isso, Judivan terá que continuar brilhando com a camisa do Cruzeiro. E no que depender dele, o torcedor cruzeirense terá motivos de sobra para comemorar. Aí, galera cruzeirense, só queria falar para vocês que eu tô me aprimorando, tô trabalhando demais para dar muitas alegrias para vocês. E vamos buscar essa Libertadores aí. Valeu. Eu tô dizendo, vocês não acreditam, hein? Esse aí é o novo Alex Alves. É verdade. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala do Judivan, porque o Júnior Brasil tá aqui preocupado com a altitude, hein? A gente volta em 2 minutos, não saia daí.